espada. Pai, esse aqui é outro número, né? É outro número. Tá É com outro problema número. o zap antigo? Tá aqui comigo também, mas esse daqui é novo agora. Aí de vez em quando eu te ligar desse ou do outro. Ah, eu pensei que tá com problema. Mais ou menos. Bem-vindo, papá. Amém. Eu tô Yeah. com o Davi do lado aqui, vai me ajudar hoje, ó. Ô, Davi, é como? Como estás? Tô bem. Ok, muito bom. Prazer, meu irmão. Tá, obrigado. Ok. E aí, vocês estão assistindo a Copa? Não, Não, falta tá a faltando a TV. TV, né? Vamos ver se a gente consegue. Vai? Vamos ver se a gente consegue a TV Quando, papá? nessa semana. Estamos orando aí. Amém. Palma. Amém. Vai dar certo. Já deu certo. Amém. Glória a Deus. Amém. Tá, como a gente combinou, a gente vai fazer hoje perguntas e respostas. Amém? Vocês pensaram aí Amém. nas perguntas que vocês têm. A gente fez aí, ó, já estamos 2 anos, mais de 2 anos aí, né, fazendo esse trabalho com a nova aliança. Então é algo que ainda é uma revelação que poucos conhecem e vocês têm recebido essa porção, né, de pureza, a verdade plena, a verdade, né, de forma pura, de forma plena. O tema desse ano da igreja aqui é plenitude de graça e verdade. Então vocês estão recebendo, né, o primeiro passo mais importante, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vocês estão, né? Eu demorei muito tempo para conhecer a verdade em plenitude. E se a gente não conhece a verdade em plenitude, um dia a gente vai acertar, outro dia a gente vai errar e a gente vai andar por sorte. E esse é o problema de não saber a verdade, né? A gente fica, ó, cego. Então o cego ele vai assim, ó, tateando, aí às vezes ele acerta, mas é por sorte, entendeu? Então é assim que hoje em 2026 a gente ainda tem muito para conhecer do Papai do Céu, mas o que a gente tem hoje veio de muito trabalho, de muita renúncia, de muitos sofrimentos, de muita oferta que se transformou em peso de glória, se transformou em vida, né? Em Coríntios 3:6, lá vai falar, né, que somos ministros competentes do novo pacto, não da antiga aliança, que era apenas letra, apenas religião, mas hoje nós somos ministros de vida e do Espírito que vivifica, que está dentro de nós. Amém? Então a gente viu aí, ó, Amém. o discipulado. O discipulado foram 10 lições. 10 lições. A primeira, certeza da salvação. Segunda, a vitória contra o pecado. Terceira, Deus garante o perdão. Quarta, o poder da oração. Quinta, o Espírito Santo. 6, a Bíblia. 7, como compartilhar Jesus. 8, o batismo e a ceia. 9, dízimos e ofertas. E 10, os deveres do discípulo. Esse foi o leite espiritual que vocês tomaram, né? Quando a criança nasce, ela só consegue tomar o leite. E, infelizmente, a igreja passou 2026 anos e a gente ainda está só no leite. Entendeu? A maioria da igreja, corpo de Cristo,
não lê Hebreus, não sabe nada de Hebreus. Então foca apenas nessas lições que são os fundamentos da fé. São a primeira coisa para gente, entendeu? Depois vem o alimento sólido, que é a maturidade cristã, é Cristo. Então a gente viu, né? A gente viu antes aí o reino de Deus, então fizemos aí um ciclo de palavras sobre o reino de Deus, o Sermão do Monte, né? Que feliz aqueles que choram, feliz são os pobres, feliz são os que são perseguidos pela justiça. Lembra? Então a gente viu lá Mateus 5, certo? Ali o Sermão do Monte, o reino de Deus. Então estamos indo nas coisas mais importantes da Bíblia. E hoje vocês têm a liberdade de perguntar qualquer coisa. Tá? Eu estou com o meu ajudante Davi aqui, que ele está pronto para ajudar a responder também. E a gente está à disposição. Eu vou pegando as perguntas aqui, né? Então, vocês já pensaram nas perguntas? Então pode fazer que eu vou anotando aqui e vou pedir para o meu auxiliar também me ajudar. Sim. Vai, primeira pergunta. Quem foi a irmã de José? A irmã De Moisés. de Moisés. Quem é, Davi? Ó, preciso de pergunta difícil. Essa é fácil. Eu vou botar para o meu ajudante ajudar aqui. Ó, eu preciso de pergunta. Hã? Escreva aqui. Quem? Eu. Que é M. Então, ó, eu preciso que vocês perguntem cor difícil. Que é o quê, ó? Por que que as pessoas vão pro inferno? Entendeu? Por que que tem maldade no mundo? Entendeu? Então, eu preciso de pergunta difícil. Essas fáceis, meu ajudante vai ajudar aqui, mas ele tá pesquisando na internet, tá? Sim. Outra pergunta, vai, que essa aqui o Davi vai responder. Por que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados? Por que Deus mandou Jesus para morrer dos nossos pecados? Ó, vamos lá então. Jesus, né? Ele é o princípio e o fim. Então, nele nós nascemos. Então, no céu, antes de tudo, nós já existíamos nele. E nele nós vamos voltar. Então, todas as perguntas vão gerar nessa resposta bem aí. Entendeu? Primeira coisa que você tem que saber é essa, tá? Mas aí o homem pecou, lembra? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele comeu, ele, né, ele morreu. Lembra? As três mortes: física, espiritual e alma. Nós temos as três partes: homem, corpo, alma e espírito. E quando Adão comeu do conhecimento do bem e do mal, ele condenou todos nós a essas três mortes. Morte espiritual, separado de Deus. Morte carnal, um dia a gente vai morrer. E morte de alma, né? Então estamos perdidos sem saber quem somos. Entendeu? E foi? Achou? Achei. A irmã do José era Dina, filha. A irmã do José era a Dina. O que mais? Mas é Moisés, não é José. É Moisés, será que é? Então faz de novo. E aí, quando... Eu também tenho uma pergunta, pai. Fala. Se Deus sabe tudo, por que colocou a árvore do conhecimento no jardim do Éden?
Essa é difícil. Vou... Onisciente, Olha, bota omnipresente essa e aí. Ó. onipotente. Essa aqui eu vou pedir para os universitários aqui. Ó, eu tenho a Logos, que a Logos é um software bíblico. Hoje é o melhor software do mundo, entendeu? De estudar a Bíblia. Ele tem mais de 10 mil livros. E aí ele é igual o chat GPT, mas ele pega nos livros. Ele vai ver em mais de toda a biblioteca dele, entendeu? Então vou lá. Porque mesmo Deus sabendo tudo, porque ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim do Éden. Uhum. Tá. Enquanto isso, eu vou respondendo aqui a pergunta lá. Por que que Jesus precisou morrer na cruz? Então, Jesus, ele morreu na cruz para aplacar a justiça de Deus. Entendeu? Que todo mundo tinha que morrer, né? Quando Adão comeu, então, consequentemente, a morte governou a gente. E aí Jesus, então, morre na cruz e ele paga esse preço de morte. Entendeu? Então, foi o maior presente. Imagina aí, né? Tu foi condenado a alguma coisa, né? Ah, eu errei aqui, ou meu pai errou, eu sou o culpado e vou ter que ser escravo. Entendeu? Mas Jesus vem, não, eu vou pagar para ele não ser escravo. Pronto. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Jesus, ele pagou o preço no nosso lugar. Entendeu? Então as 3 mortes ele venceu. Amém? Amém. Então olha o que o André perguntou aqui, ó. Ó, é um dos maiores paradoxos teológicos o que o André perguntou, entendeu? Deus sendo onisciente permitir o pecado? É uma pergunta. A resposta está na natureza da liberdade genuína. Calma que já é tudo. Olha aí, ó. Deus, ele nunca quis controlar a gente. Entendeu? Então a natureza de Deus sempre é provar, não tentar. Lembra que a gente viu a tentação e a provação? Tem a diferença da provação e da tentação. Então, para você ser um filho, o que você quer que o seu filho faça? Obedeça. Ele quer, né? O pai quer que o filho obedeça, mas não forçadamente. Ele precisa obedecer entendendo que é importante obedecer. É uma coisa que é de escolha que tem que ser da outra pessoa. Olha o Davi aqui, ó. Ele tem que escolher obedecer. Entendeu? Espera rapidinho, calma aí. Então, a natureza de Deus é assim. Sempre vai ter uma prova. E ele vai falar assim, ó, filho, obedece. Vai ter isso aqui e eu te aconselho, não faz isso. É igual um pai. E ele é o bom pai, entendeu? Que mesmo a gente pecando, ele ainda providenciou solução. Mas sempre foi, ó. Porque antes disso teve outra história também, né? Que são histórias que a gente não vai saber 100% a resposta. E como foi que o diabo pecou, né? Que a primeira tentação foi o diabo, ele é o tentador, ele é o mentiroso. Então ele quis ser, né? Passou lá, ali é Ezequiel 28 que a gente viu, né? Que aí o querubim ungido, que com tanta coisa bela, ele se envaideceu. Pela multiplicação do teu comércio, você se envaideceu. E foi tirado do céu a estrela com 1/3 dos anjos. Entendeu? Então, essa história a gente só tem de profecia, né? Ezequiel que viu isso no reino dos céus, entendeu e escreveu isso. Entendeu?
Então a gente não sabe 100% como foi essa história, como o diabo pecou, como ele perdeu o lugar dele e foi jogado como serpente na terra. Entendeu? Então muita coisa vai entrar no Deuteronômio 29, que a gente não sabe todas as coisas. Lá está escrito Amém. assim, que as coisas que estão reveladas pertencem a nós, mas a coisa que pertence a Deus. Então Deus também não vai explicar 100%, né? É igual um pai com o filho. Quanto mais tu for amigo do teu pai, mais ele vai te falar, ó, isso foi acontecer aqui, ó. Ele pode te explicar e te revelar, mas a revelação que teve na Bíblia, que todos têm acesso e que toda a terra tem acesso, não explica 100% como foi, entendeu? Então, mas a gente entende a natureza de Deus, que Deus é um pai, que ele deixa o filho escolher, ele não tirou o livre-arbítrio, entendeu? Então ele tinha conhecimento, mas ele providenciou, foi a salvação depois daquilo, entendeu? Então Deus é assim, ele faz um caminho para a gente andar e sempre vai ter outro caminho, entendeu? Sempre vai ter a Amém. liberdade para você escolher o que você quer fazer. E ele ainda aconselha, ó, ele faz de tudo, ele coloca todo o reino, toda a igreja, todos os servos, todos os anjos, para ajudar você a escolher a coisa certa. Mas infelizmente a gente escolhe a coisa errada. Entendeu? Então é de oração, todos os dias a gente tentando descobrir o que é para fazer, onde que é para pisar, o que é para falar, entendeu? E muitas vezes a gente mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Amém. quando você vê, entende, quanto mais você vê e entende, mais você vai saber escolher o caminho, tá? Fala, Davi. Sim. Eu sei que, na verdade, eu ia dizer o que você acabou de dizer, que é porque a árvore do bem e do mal existe, porque que é um teste de obediência. Exato. Aí, tá vendo? Olha, em duas palavras ele falou, né? Um teste de obediência, Na verdade, entendeu? é três. É três palavras. É, tá? Então, vamos lá, mais perguntas. A internet caiu deles lá. E tu veio mais uma pergunta aí pra gente ver. Legal. Alguém me pergunta. Hum? Alguém me pergunta. Não, tá falhando aqui a internet. Espera. Assistente de estudo requer uma conexão ativa com a internet. Não, volta lá, porque ele tá com. Eu criei um novo pergunta aqui. Clica aí. Ô, calma que tá travando. Não travou, não. Travou não? Nossa, travou esse aplicativo. Então, fechado. Entregar. Logo. Aí. Mãe. Opa, voltou. Então, uma pergunta lá de trás agora. O pessoal de trás aí para perguntar alguma coisa. Tá legal, uma pergunta por vez, tá?
Então, e o que perguntar aqui também. Pergunta, Denilson. Uma pergunta difícil. Pode ser qualquer pergunta, não precisa ser difícil, não. Qualquer pergunta mesmo. Pergunta. Eu também tenho uma que às vezes encontro muitas dificuldades. É sobre Judas Iscariote. Judas Iscariote tinha escolha ou estava destinado a trair Jesus? Ele vai entrar na mesma pergunta que tu fez da árvore, entendeu? Ó, um teste Sim. de obediência. Todos nós estamos num teste de obediência. E embora Deus saiba tudo, é porque são perguntas que não cabem na nossa mente. Sabia? Não. Ó, eu vou te dar um exemplo. O reino, ó, Deus, ele é maior do que tudo, maior do que o universo. Como pode um Deus maior que o universo caber dentro de mim? Entendeu? Então, é coisa assim. Ó, outra pergunta difícil que não cabe na nossa cabeça. Deus, ele pode viajar no tempo. Entendeu? Então ele pode ir lá no passado e mudar o que já aconteceu. Entendeu? Então não cabe na nossa cabeça. São perguntas que a nossa cabeça ainda não consegue ver. Entendeu? É como um dia a gente vai receber um corpo glorificado. Entendeu? Como que é esse corpo glorificado? Aí sim a gente vai conseguir entender um pouquinho mais a dimensão do que Deus tem. Entendeu? Mas a tua pergunta de Judas mostra a mesma natureza da sabedoria de Deus, que Deus ele já sabe tudo. Entendeu? É igual o teu filho ali, ó. Eu tenho 4 filhos, entendeu? Então eu já sei o que esse cabeção vai fazer antes dele fazer. Entendeu? Eu já sei que eu tô vendo ele fazendo uma coisa, não vai por aí. Não vai por aí. Entendeu? E aí ele vai fazer, eu sei que vai dar errado. Às vezes eu vou ter que me meter. Cara, não, eu vou te bater pra tu não fazer isso. Entendeu? Mas às vezes eu tenho que deixar ele fazer e aprender e errar. Entendeu? Então Deus, né, ele não deixa um cabelo da nossa cabeça cair sem ele não deixar, né? Mas ao mesmo tempo ele deixa a gente escolher. Então é um controle que não cabe na nossa cabeça. E existe muita teologia, muitas até brigas, né, teológicas. Um é arminiano, outro é não sei o quê. Então, acaba que a falta de caber na nossa cabeça não pode gerar uma desunião do corpo, entendeu? Porque todos nós precisamos um do outro. Então, como corpo, ó, por exemplo, ó, olha aqui, minha mão, né? Eu vou pegar uma comida, peguei e botei na boca e comi. Esse movimento é o que, ó, minha barriga mandou pro meu cérebro, tô com fome. O meu olho viu a comida, mandou a mão pegar, a mão trouxe, o dedo apertou, botou na boca, mordeu, engoliu, o estômago viu que, ok, comi, tô satisfeito. O cérebro entendeu. Então é um corpo, nós somos um corpo, todos nós somos assim, precisamos um do outro. Não dá para eu falar assim, ó, dedo, eu não preciso da mão. Posso falar assim, dedo, né? O dedo falando, ó, eu não preciso da mão. Ele vai cair no chão e vai morrer, né?
ou ele vai ser uma prótese. Uma prótese é de plástico, algo de plástico, que não tem vida. Entendeu? Então, nós temos coisas que não vão ser explicadas, mas que é de natureza do Papai do Céu. Então, Judas, né? Ele foi necessário, ó, Jesus, e tipo, Deus permitiu que ele estivesse ali para que ele ajudasse a cumprir a missão. Entendeu? Ó, então eu vou ajudando vocês nas perguntas, ó. Na casa da Não, gente pode ter demônio? Pode ter. Na casa da gente pode ter demônio? Pode? Pode ou não pode? Pode. pode. Essa eu acho que eu respondi já, né? Então me explica aí, vocês vão me responder aí. Por que que pode? Será que o cristão pode perder a salvação? Aí, escreveu. Não, Tá, já eu respondo essa. Primeiro, bora aqui, ó. Na casa do cristão, do crente, do filho de Deus, pode haver demônio? Pode. sim. Por quê? Deus falou assim nos discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo falou essas palavras como homem, dizendo assim, eu vivi aqui na terra como homem, sofri tentações, passei por momentos difíceis, mas venci. Então, você também como homens, estou vos dar um modelo. Já que eu venci como homem, vocês também vão vencer. Significa que nós, como cristãos, vamos enfrentar demônios, vamos enfrentar essas dificuldades, mas a Bíblia fala que eles não nos causarão dano algum. Sim, mas a pergunta é outra. A pergunta é: na minha casa, na tua casa, pode ter demônio? Sim, pai, pode. Então eu vou responder logo. Ó, Jesus, na casa de Jesus tinha demônio. Judas, entendeu? Entendeu? E Pedro, uma hora lá que Pedro chega e fala para Jesus: olha, Senhor, tu não vai morrer na cruz. Não vou deixar ele. Arreda-te de mim, Satanás. Entendeu? Jesus, quando estava em jejum e oração 40 dias, quando ele estava forte, então o diabo apareceu pessoalmente para ele. Entendeu? Então, ó, a luta espiritual, anjos e demônios, não é questão de casa, não é na minha casa física, é no espírito, entendeu? Então, tipo assim, ó, tô sentindo uma presença de demônio aqui na minha casa, entendeu? O demônio não pode fazer nada contra nós, tá? A primeira coisa é essa. O demônio, até quem não é crente, expulsa demônio, entendeu? Ó, vamos repetir isso aqui, ó. Até quem não é crente expulsa demônio. Vamos lá. 1, 2, 3. Até quem não é crente expulsa demônio. Até que não é crente expulsa demônio. Isso. Porque é o nome de Jesus, ó. Chegou os discípulos foram na missão que Jesus deu e quando eles voltaram, eles chegaram lá e falaram: ó, Senhor, a gente viu outros que não te conhecia falando, expulsando demônio em nome de Jesus, e os demônios saíam. E aí a gente mandou que eles não fizessem mais isso. E Jesus falou: ó, não era para vocês terem feito isso, porque quem não é contra mim é por mim. Entendeu? Então, mesmo que a pessoa estiver falando, expulsando demônio em nome de Jesus, mesmo que ele não conheça Jesus, ele está, de certa forma, fazendo a obra de Deus. Entendeu? Então, até quem não é crente expulsa demônio. Então, demônio, o que o demônio faz? Ó, duas coisas. Ele mente e ele coloca medo. Lembra da outra vez eu falei isso para vocês? Que, ó, Sim. na hora quando um amiguinho teu chegar para ti e falar: ei, eu sou presidente da república. Aí você vai rir dele, né? Pô, é mentira tua, cara.
Entendeu? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O inimigo, ele mente. Então, eu tô sentindo uma presença aqui demoníaca, não sei o que que tem. A verdade é o quê? Que até que quem não é crente expulsa demônio. Então não tenha medo de nada. Ele já perdeu, a morte já perdeu. Entendeu? A gente tinha medo da morte. Nem a morte a gente tem medo mais. Então o espírito que foi, ó, virou serpente, ele anda rastejando no chão. E Deus colocou a igreja como pés em cima da cabeça dele. Então nós temos autoridade sobre, mais ainda, entendeu? Só o nome de Jesus já expulsa, imagina a igreja viva. Mas o fato é que existem momentos que a gente vai, né, resolver uma grande transformação na Terra, entendeu? E aí a gente vai fazer uma luta contra demônios. E é o quê? É obedecendo, é não acreditando na mentira dele, não ficando com medo, entendeu? Isso só aumenta. Então, a nossa vida de maturidade, ela cresce nessa luta espiritual de não ceder à sua posição, não se vender, não mentir, não pecar, não, né, não ter o meu direito e dar o meu direito para o Senhor. Eu tenho direito de descansar, de viajar ao mundo, tenho direito de tanta coisa, mas eu abro mão do meu direito para fazer a vontade de Deus, que é muito maior do que o meu direito. E o inimigo, ele brinca com essas coisas, entendeu? Para nos enganar, para nos tirar da missão que Deus nos deu, para que a terra não seja transformada. Outra pergunta, vai lá. Então, da pergunta da irmãzinha. Cadê, Davi? Por que o homem pode o cristão não ser salvo? Você perguntou? Não escreveu? Ela perguntou: o cristão pode perder Não, a salvação? eu queria perguntar uma própria pergunta. Então, pergunta aí. Cristão pode perder a salvação? Essa aqui eu vou botar na Logos aqui. O que o mais de 10 mil livros falam? Cristão, livro cristão de verdade, tá? Sim. Então, ó. Então é uma pergunta da mais importante dos séculos, que já fala aqui, entendeu? E aí vai falar, ó, como eu tinha falado, ó, a perspectivas agostinha e arminiana, entendeu? Então sempre vai ter grandes escolas de teologia falando e brigando entre si sobre determinados assuntos. Mas como eu falei, ó, nós somos um corpo. E o corpo não briga. O corpo não briga. Se o corpo brigar, ele vai se matar. Entendeu? E até Jesus fala, ó, até o reino do inimigo é mais unido que o nosso. Não pode um reino subsistir se estiver dividido. Tá? Então sempre vai ter dois pensamentos. Pode e não pode. Entendeu? Tem algumas pessoas que falam assim, ó, aquele que já foi salvo nunca pode mais perder a salvação. Entendeu? E há outros que falam que pode perder a salvação. Então é uma coisa que grandes igrejas vão falar, um ou outro, tá? O que a gente vai falar? Né? Que Deus, na sua imensa sabedoria, também só Ele vai saber, né? Quem vai ser salvo ou não. E é tipo como eu falei, ele pode vir ele viaja no tempo. Então ele está na eternidade. Então ele sabe, pelo poder das escolhas que cada um teve, quem que vai ter a salvação e quem que não vai ter a salvação. O fato é que a salvação foi dado para todos, tá? E todos não receberam, entendeu? Então esse é o detalhe. E é uma herança também. Então, como herança, mesmo que a pessoa recebeu, né? Como Esaú, ele vendeu a herança. Então a gente pode, mesmo depois que eu ganhei a herança, eu tô crente, tô obedecendo e no final da minha vida eu vender ela. Entendeu?
Então é como uma herança também, tá? E aí tem o texto de Tiago 2,14, que a gente viu lá no discipulado, que a fé sem obras é morta. Pode essa fé salvar? Não. Então, se a pessoa sabe tudo isso, sabe a verdade, está conhecendo a verdade, e vive diferente disso, vive pecando, vive não ajudando as pessoas, vive sem servir, sem usar os dons que Deus deu, esse não está salvo. É uma pergunta clara que a gente já viu no fundamento da fé. Próximo. Mais pergunta. Ó, lembra lá do reino de Deus que a gente falou, do discipulado, dessas 10 lições que a gente viu, do Espírito Santo, da Bíblia, da oração, da ofertas, batismo e ceia. Nada? Era uma pergunta lá de trás, do pessoal lá de trás. Pessoal do fundão aí. Sim, levanta, irmão. Fala, pergunta. Todos aqui estão livres, não ficam com vergonha. Não precisa ter vergonha, a gente já está 2 anos. Todo sábado a gente está aqui, ó. Fala, pergunta. A pergunta não mesmo. Por que toma Santa Ceia? Por que toma a Santa Ceia? Vamos lembrar, essa daí a gente viu na lição 9. A ceia é um mandamento que Jesus falou, fazei em memória de mim, para que as pessoas vejam que eu morri na cruz. Entendeu? Então é um memorial, é uma celebração que Jesus morreu na cruz. Então a gente come o pão, que representa o corpo de Jesus, e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Então é um evento para todo mundo ver, ó, né? Igual o batismo também. O batismo é outro sinal que mostra a pessoa aceitou Jesus. Então ele vai ser batizado. Ele é seguidor de Cristo agora. Então esses 2 mandamentos Jesus ensinou e passou para os seus discípulos, né? Para os 12, e mandou que todos nós fizéssemos para lembrar, entendeu? E é a coisa mais importante que aconteceu, que ele morreu na cruz. Entendeu? Amém. Próximo. E aí, Davinino, quer pergunta? Eu tô Ó, eu tava conversando com o Davi aqui mais cedo, né? A gente tava preparando aqui para falar. E ele falou, ó, que existe maldição, né? Maldição, entendeu? E aí, tipo, antigamente, por exemplo, Noé tinha 3 filhos, lembra? Então, um dos filhos de Noé viu ele nu, bêbado, e falou, ó, o meu pai tá nu, tá bêbado ali, ó. E ele foi amaldiçoado por causa disso. E ali os outros 2 irmãos, o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram um lençol e só vestiram o pai dele, ó. Vem, pai, sai daí, cara. Em vez deles falarem, meu pai tá nu. Então, esse que falou que o pai estava nu foi amaldiçoado. E esse era o poder da maldição na antiga aliança. Entendeu? Que gerava maldição. Entendeu? Então, a pergunta número 1 aí, ó. Ainda existe essa maldição? Ainda a pessoa falar, ó, só porque o cara falou mal do pai foi amaldiçoado. Hein? Todos os filhos dele
sofreram. Toda a geração deles sofreu. Quem pode me falar aí? Existe ainda maldição ou não? Não. Não? Por quê? Agora posso falar. Ó, vamos falar da maldição. É um assunto que eu não tinha tocado com vocês ainda. Maldição é consequência espiritual, entendeu? Então, se eu faço são leis espirituais. Se eu botar a mão no fogo, queima, né? Então, tem coisas que na Bíblia Deus já tinha falado, ó, no dia que tu fizer isso vai ser amaldiçoado. Se tu, né, não honrar teus pais e tua mãe, você não vai viver muito. Então, tem que estar na Bíblia. Deus tem que ter falado, entendeu? Maldição é assim. Se você desobedecer uma lei que o Papai do Céu fez, é maldição, tá? Então, a própria lei era uma maldição. A lei de Moisés era uma maldição, entendeu? Porque não tinha como cumprir. Todos nós tínhamos a natureza só adâmica. Então, a gente naturalmente só pecava. Mas aí Jesus veio e ele nos libertou. Ele morreu no lugar. Então, ele cumpriu a maldição. Ele pagou a maldição. Então, ele quebrou as maldições, né? Mas para que ele cumpra a maldição na minha vida, ele que tem que viver e eu tenho que estar morto. Então, ele salvou a gente através de substituição. Ele ficou no nosso lugar. Então, hoje quem vive é ele e não mais eu. Se eu estiver vivendo mais do que ele, então a maldição está sobre mim. Entendeu? Então, quando a maldição vem, tem que estar nesse local de eu que estou vivendo em vez de Jesus. Entendeu? Para que a maldição alcance na nossa vida. E só alcança se for algo que Deus falou na Bíblia. Então, é cada causa, né, que Deus falou, ó, se tu fizer isso, maldito será. Entendeu? Então, é que tem escrito na Bíblia. Entendeu? E aí, outra pergunta agora. Aí a gente está na antiga e existia a nova aliança, né? Existe a antiga e a nova aliança, beleza? Qual a diferença da antiga para a nova aliança? Então, essa aí vocês, toda a lição, todo dia a gente está falando isso aqui. Então, essa eu quero ouvir de vocês. Cada uma diferença da antiga para a nova aliança. Tudo. Qual a diferença? A diferença é que tem maldição que tem maldição maior do que na nova aliança e Jesus antes de Jesus nascer ou morrer. E a nova aliança é depois de depois de Jesus morrer na cruz por a gente, não tem muita maldição ao mais não. Amém. Então, ó, ele falou aí, ó. A antiga aliança é antes de Jesus morrer na cruz e a nova aliança depois de Jesus morrer na cruz. Então, o que que mudou? O que que a gente tem aí? Vou perguntar e vocês vão... Pai, também tenho também aqui uma resposta, a diferença da antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança funcionava, Deus se relacionava com o povo através da lei que ele deu a Moisés. Por exemplo, o sacrifício dos animais e do sacerdócio. Isso aqui era a cultura do Antigo Testamento. Agora, na nova aliança, Deus se relaciona conosco através de Jesus Cristo. Porque ele morreu na cruz por nossos pecados, nos deu a salvação. E aí também, ele também se relaciona conosco também através da fé e o Espírito Santo nos crentes. Agora aí, a dúvida que me surgiu é, a Bíblia fala assim, pai, em nenhum outro a salvação,
debaixo da terra, em cima no céu, nenhuma salvação, só em Jesus Cristo. E aquelas pessoas que morreram antes de Jesus Cristo vir aqui na terra, morreram sem Cristo, né? Então morreram salvo ou não, pai? Uhum. Sim. Ó, em Romanos vai falar, até quem morreu e não aceitou a Jesus, eles vão ser julgados pelas próprias ações, entendeu? Então, pelas Amém. próprias ações, tá? O detalhe é que é muito é mais difícil, entendeu? Imagina aí, um crente que conheceu a Jesus, entendeu? Né? Sim. Então, o tempo que a gente vive é muito, não tem comparação, entendeu? E eu vou voltar um pouquinho antes que tu falou. Que, olha, antes o relacionamento era pela lei e depois é pelo Cristo, né? Então, na antiga aliança era sombra, tipo e figura de Cristo. Tudo que aconteceu lá, a lei de Moisés, era apenas para mostrar o que viria depois, entendeu? Sim. Tá ouvindo, né? Então, Sim. então a antiga aliança é uma imagem apenas, é uma foto, uma sombra, tipo e figura do que seria perfeito depois, entendeu? Então imagina, eu vou te dar outro exemplo. Imagina você, né, ir para outra cidade aí andando descalço. E imagina você ir para outra cidade de avião, entendeu? Então, é Sim. muito melhor ir de avião, né? Do que de andando descalço. Então, é mais ou menos isso. A antiga aliança era a gente andando descalço. Entendeu? Dava para chegar lá, né? Mas era difícil. E agora a gente tem um avião, entendeu? Então, é um segundo a gente, ó, tô lá. Então, muitos povos não conheciam a Jesus, entendeu? Então, só Israel conhecia a lei, entendeu? Olha a diferença. Então, é porque aumenta, né? Agora tu consegue ver melhor, né? Então, quem não conhecia Jesus, ele vai ser julgado pelas próprias ações. Até depois de Jesus, quem não conheceu Jesus, tem povos que nunca falaram de Jesus, entendeu? E lá em Romanos 3, por ali, aqueles que conheceram, pela fé serão salvos, mas quem não conheceu a fé vai ser julgado pela própria consciência, entendeu? E aí quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, só Deus sabe, né? Mas é questão do coração, da consciência e das ações do coração, entendeu? Pai, também para saber um pouco sobre a diferença entre, para aqui os meus queridos, os meus príncipes entenderem também, a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Eu percebo, pai, que a antiga aliança apontava para Cristo. Apontavam, diziam também que um dia virá alguém. Então, a nova aliança é o cumprimento dessa promessa de Cristo. Então, na antiga. Está escutando, né? Sim. Aleluia. Amém. Então, a antiga aliança, essa também também uma das frases também. A antiga aliança apontava para Cristo. Os profetas profetizaram Cristo. Então, já na nova aliança, é um cumprimento da promessa de Cristo. Cristo veio, da forma como Isaías profetizou, Daniel profetizou, e muitas outras pessoas profetizaram sobre a vinda de Cristo. E no Novo Testamento foi que se cumpriu. E também tem um versículo-chave, o versículo Lucas, capítulo 22, versículo 20, que diz assim:
Este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vós. Então, aí é Deus, Jesus que está a falar que este cálice é a nova aliança. Quer dizer que desde o momento. Porque, pai, nós também no Display também aprendemos sobre o coisa, sobre a Santa Ceia, como aqui a Irene perguntou sobre a Santa Ceia, é que a libertação dos povos de Israel, aquilo também foi também na antiga linha, também demonstra também assim, um comportamento de Deus sobre o relacionamento com o povo através do Antigo Testamento, que ele mandou matar os animais, colocarem nas portas, vai vir o anjo da morte e outra coisa assim. Agora, já no Novo Testamento, aquilo foi uma marca do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, ele vem dar o pão e o cálice, ele vem explicar, esse é o Novo Testamento, é a nova aliança. Quando Deus liberta o povo de Israel Ó, no Egito, eu vou te foi a antiga interromper. aliança. Vou te interromper aí. Ó, todas as lições que a gente fez, vocês souberam claramente o que é a nova aliança. Entendeu? Hebreus, o livro de Hebreus todinho foi falando a diferença da antiga para a nova aliança. E que Amém. vocês decoraram três versos que tem na Bíblia que fala o que é a nova aliança. Quem lembra aí? Quem lembra qual que está em Jeremias 33:3, está em Hebreus 8 e está em Hebreus 10? Eu vou lembrar para vocês, ó, que eis que chegará o novo tempo que eu fa... Estão ouvindo? Estão ouvindo? Sim. Então, ó, o verso que fala da nova aliança que vocês decoraram, que é Jeremias 33:3, que vai falar lá assim, ó, que chegará um novo tempo que eu farei uma nova aliança com o meu povo, e eu Amém. escreverei a minha lei no vosso coração, e seria natural obedecer. Segundo, que todos me conhecerão, não precisaria ensinar nem a criança nem o velho. Lembra? E o terceiro, que jamais me lembrarei dos vossos pecados. Então, essa é a nova aliança. Está escrito perfeitamente o que é a nova aliança. Fala, o que você quer falar? Bom, Nada. Entendeu? Então, ó, o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, vocês viram, ó, os 13 capítulos a gente terminou na lição passada. Porque, ó, o que o livro de Hebreus vai falar? É progredir. Progredir. O que essa palavra é? Amadurecer. Porque a gente vai ter duas coisas: a salvação e o amadurecimento. A salvação, ela é o alimento sólido, é o alimento líquido ainda. Entendeu? Ah, eu aceitei Jesus. Ah, então eu vou ajudar o outro só a aceitar Jesus? É o líquido, é o leite espiritual, é o fundamento da fé. Mas Deus, ele quer mais, ele quer que a gente, ó, amadureça, seja filho maduro. Entendeu? Então, tudo que a gente recebeu em Cristo é maior do que a antiga aliança. Para quê? Para amadurecer, não só para salvação. Entendeu? Salvo, né? Então eu aceitei Jesus. Aí entra agora na jornada para crescer, para amadurecer, para ver o que é importante e o que não é importante. Então, o que não é importante? Coisa que desune a igreja, entendeu? Coisa que é religião, que não gera vida. Ó, lembra que eu falei para vocês, ó, às vezes reclamar é mais espiritual do que tantos pecados que a gente faz. Porque a reclamação, ela foi, ó, Excelente. como sombra, tipo e figura de Cristo.
lá no Antigo Testamento foi o motivo que eles não entraram na Terra Prometida. Entendeu? Então, a reclamação, a independência. Então, eles não queriam que Deus desse o alimento todo dia para eles. Que todos os dias, ó, Jesus responde lá ao diabo, que Deus, da boca de Deus virá o pão de cada dia. Entendeu? O diabo chega para Jesus, ó, pega essa pedra e transforma em pão. Jesus, ó, não só de pão viverá o homem. Entendeu? Então, a independência do povo de Israel no Antigo Testamento, eles preferiam voltar para o Egito. Lembra lá que é a loucura deles. Falando, é melhor a gente voltar para o Egito. Né? O Egito estava querendo matar eles. Eles não iam ser mais escravos. Mas eles estavam falando lá, não, é melhor a gente voltar para o Egito e voltar e ser escravo e comer cebola do que depender de Deus, que todo dia cai esse pão que cai do céu. E a gente tem que esperar o milagre acontecer todo dia. Isso no Antigo Testamento. Hoje, da mesma forma, a gente tem que esperar todo dia a dependência de Deus. Então a gente não tem medo da morte, não tem medo de ficar sem comer, não tem medo de qualquer outra coisa. Entendeu? Porque Deus, ele é o Deus que nos faz depender. E isso é amadurecimento cristão. Que Deus não fez só para salvação, mas para amadurecimento. Então, o amadurecimento é mais importante, entendeu? E isso que vocês estão aprendendo, toda lição, todo dia que eu estou aqui, é para isso. É a minha missão, é ajudá-los a Amém. amadurecer na vida cristã, entendeu? Pai, também eu tirei também alguns pontos aqui no livro de Hebreus, que faz menção sobre a antiga aliança e a nova aliança. O livro de Hebreus, ele resume tudo isso. Ele fala que na antiga aliança, a antiga aliança foi feita por Deus com Israel através de Moisés. Baseia-se na lei, exigia sacrifício constante de animais, revela o pecado, mas não podia removê-lo completamente. Acesso a Deus era limitado no Antigo Testamento. Agora, na Nova Aliança, feito por Deus através de Jesus Cristo, baseada na graça e na fé, Jesus ofereceu o único sacrifício perfeito. Os pecadores são perdoados definitivamente. Todos os que creem têm acesso direito a Deus. O Espírito Santo habita nos crentes. Então, esses são os pontos que aconteciam no Antigo Testamento e também que acontece agora também no Novo Testamento. O que me chama mais a atenção é que no Antigo Testamento acesso a Deus era muito limitado. Agora aqui, já no Novo Testamento, todos aqueles que receberam a Cristo, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todo aquele que recebe Cristo, crê em Jesus Cristo, tem acesso a Deus. E isso aqui é uma das coisas mais importantes que resumir quando o pai estava falando lá no livro de Hebreus. Era muito limitado através de sacrifício. Agora, hoje em dia, estamos bem. E no Antigo Testamento, o mediador era Moisés. Agora, já no Novo, é Jesus Cristo. E aí, os sacrifícios no Antigo Testamento eram animais. E agora, no Novo, Jesus, uma vez para sempre. E aí, Então tem outra pergunta. Então não precisa mais de sacrifício? Como é que funciona hoje os sacrifícios? hoje em dia, sobre sacrifício, Jesus morreu na cruz por uma vez por nós. Então, Jesus Cristo já não vai fazer mais nenhum sacrifício, tem que vir mais, morrer na cruz por nós. Nós, como homens, é que devemos nos sacrificar em colocar Deus em primeiro lugar, adorá-lo e aceitá-lo e lutar contra o pecado. Isso também é um dos sacrifícios que nós, como crentes, devemos
Porque no Antigo Testamento a lei foi escrita numa tábua de pedra. Agora já na Nova Aliança a lei foi escrita no nosso coração, através do Espírito Santo. Então, ele nos ajuda. Mas pai também pode ajudar sobre sacrifício. Sim. Então é isso aí, né? O detalhe é esse, que a gente tem que achar os textos que falam sobre isso, entendeu? Né? Igual Jesus falou pro diabo, ó, está escrito, entendeu? Então, esse que é o amadurecimento. Então, nós temos a salvação, sempre vai tratar disso, ó, salvação, né? E amadurecimento. Então, a gente está crescendo em amadurecimento. E em quê? No amor. Então, vamos simplificar mais ainda. Deus, ele não é questão de ser bonzinho ou mal, né? Essa pergunta é difícil de falar. Ah, é bom ou mal? Entendeu? Então, só Jesus sabe o que é bom ou mal. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E não me deixarei dominar por nenhuma coisa nessa terra. Então, o bem e o mal passa por essa frase de liberdade, de que, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não me deixarei dominar por nada destas coisas. E o detalhe da resposta é o amor. Não é o bem e o mal, mas o amor. Então, Deus, ele é amor. Entendeu? Porque às vezes o bem e o mal é relativo. Ah, tem que ser bonzinho, tem que fazer as coisas e ajudar as pessoas que me faz mal. Mas o amor é mais uma palavra mais certa do que bem e mal. Porque o amor é Deus, é amor. E ele pensa, né, no. Qual é aquela frase lá, David, que a gente viu nessa semana, que é não é pensar em mim, mas é pensar menos em mim, como é? Não é pensar menos em mim, mas Ah, ok. Ó, não é pensar menos de mim, entendeu? Porque o bem e o mal vai às vezes fazer a gente pensar que a gente não é nada, vai pensar inferior, mas não é pensar menos de mim, mas menos em mim, entendeu? E essa é uma palavra que Deus nos deu essa semana aqui no culto de quarta-feira. E a palavra é amor, amor. Porque o amor é a essência de Deus. Tudo que ele fez aí é para escrever a sua lei no nosso coração. E escrever no nosso coração é amor. Qual a diferença da lei antiga, né? É que eles eram perfeitos, os fariseus eram perfeitos, sabiam a Bíblia, faziam boas ações, se vestiam bem, ia para todos os cultos, entendeu? Mas eles não tinham amor. Eles eram frios espirituais. Eles só tinham capa, mas eles não tinham vida de dentro para fora. E o amor é a palavra-chave, entendeu? Então, a Bíblia vai falar assim, ó, que se você não for melhor do que os fariseus, que sabiam tudo, que eram perfeitos na lei, você não pode entrar no reino de Deus. Entendeu? Porque é o amor. Então, o amor que essa palavrinha que vai acertar na medida o que é a antiga aliança, o que é a nova aliança, tudo se resume no amor, de praticar o amor, de amar o Pai, que Ele te amou tanto, né? Que Ele ancorou a sua alma na presença dele. Então Ele é cheio de amor. E se você está perto dele, você também é cheio do amor. E onde você passa, o amor tá produzindo. Entendeu? Então, se esse amor produzir, toda a terra vai ser transformada. Levanta. Vai, última pergunta, última pergunta. É, pai, eu acho que essa pergunta que eu tenho
é mesmo para todos. Por que a nova aliança é maior que a antiga? Ó, essa pergunta já é a própria definição. Antiga, né? É igual eu falei ali, ó. Andar de chinelo descalço, entendeu? Ou usar um avião, entendeu? Porque o próprio veículo era menor, entendeu? Então é porque tudo foi preparado para chegar ao avião, entendeu? Então tudo que a gente estava esperando, né? Infelizmente demora, as coisas de Deus não é rápida, entendeu? Mas depende não só de Deus, mas da resposta do homem a obedecer a Deus, entendeu? Então cada obediência acelera o que Deus quer fazer na terra. Cada desobediência atrasa o que Deus quer fazer na terra. E Deus é eterno, ele não está preocupado com o tempo, entendeu? Então a vontade dele é perfeita. E ele nunca vai Amém. negociar sua vontade, ele nunca vai trabalhar com o Adão, entendeu? Ele nunca vai trabalhar com Adão. Ele só pode trabalhar com Cristo, quem é o corpo de Cristo, quem é verdadeiramente o corpo de Cristo, entendeu? Mas não com Adão disfarçado, com os fariseus, entendeu? Que vão na igreja, toca lá, ó, vou tocar hoje, né? Ou vai cantar, mas vive pecando, entendeu? Então Deus ele não negocia. Ele ele é eterno, ele vai esperar até os filhos aparecerem, entendeu? Então, mas é maior, né? Então é maior porque é o próprio veículo, entendeu? Ali foi antes, né, para chegar à perfeita vontade de Deus. E ainda existe muito mais que Deus está revelando e amadurecendo. Mas o foco da salvação indo para a maturidade, progredindo, progredir. Então, na nossa vida, a gente Amém. sempre tem que estar progredindo no coração, no amor. Amém? Então, Amém. glória a Deus. Missão cumprida, hein? Eu acho que na próxima semana vai ser o meu tio André. Viu, André? Amém. Tá? Mas Sim, então, pai. então vamos orar. Hoje eu quero que alguém ore aí para a gente encerrar. Beleza. Agora estamos a orar já? O Benção vai orar. O Benção vai orar. Vamos lá. Obrigado, Deus, pela proteção durante a noite do Senhor. Deus. Obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo ar que pelo ar que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida, Jesus. Obrigado, Pai, pela força. Obrigado pela saúde que nos dá cada dia. Obrigado, Pai, pela proteção durante a semana. Se nós estamos aqui, mesmo pela tua graça, Pai. É tudo que o Senhor permitiu, que o Senhor tem claro para nós aqui. Em nome de Jesus, Pai. Entrego, Pai, este dia, Pai, que o Senhor continua, Pai, a limpar nos pensamentos, que o Senhor continua a nos dar a tua mente, Pai, para ouvir, que o Senhor continua a nos dar vontade para ouvir a tua palavra, não só ouvir, mas sim praticar também. Que o Senhor está, Pai, família do patrão Márcio, Pai, que o Senhor continua a dar mais sabedoria, entendimento, Pai. O Senhor vai dar saúde, Pai, o Senhor continua a dar força, Pai. O Senhor continua a nos dar força, continua a dar saúde, Pai. Obrigado, Jesus, pelo dia. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, que o Senhor continua a estar conosco. Que o Senhor continua a nos proteger, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deixa eu ver o pessoal, André. Deixa eu ver aí. Vamos levantar as mãos. Oi, Davi. Vem cá. Amém. Um beijo. Amo você. Mua. Love you.
Tchau. 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 Tchau.